Sobre a questão, bom, bem, bem-vindos aí, estou de volta. Obrigado por me receberem. Sobre a questão do vídeo Psicologia e Pandemia, o inicial, todos, né, até agora, me colocaram que eu tive um problema que eu não dei uma solução para a questão, o que fazer, né, em termos da pandemia. O problema é que não tem uma regra, né, sobre o que fazer. Eu coloquei lá, as pessoas estão sofrendo por diferentes motivos, alguns estão em negação, outros estão indignados, outros estão com problemas financeiros, problemas familiares, de convivência num regime semi-aberto, né, digamos assim. Enfim, não existe muita caminho das pedras sobre o que fazer, né? Às vezes essas outras terapias, digamos assim, que tem o seu espaço, tudo tem o seu espaço, né? Às vezes se propõe a resolver coisas. Aqui, mais do que resolver, nós nos propomos a ideia, né? Problematizar as coisas, né? Não tem uma solução, uma direção, que às vezes é o que as pessoas buscam, infelizmente, porque eu falo infelizmente porque não sei se conseguem tamponar alguma coisa com essas respostas que talvez outras vertentes deem, né? Que nem eu falei, acho que seria mais um tamponamento, né? Acho que as pessoas, que eu falei, é válido, é ansiolítico, né? Às vezes essas respostas mais imediatas, um relaxamento, enfim, coisas que propiciem condições para a pessoa vir a pensar melhor, que é algo que a gente faz em análise também, né? Cada um tem o seu tempo, as coisas são para ser acolhidas, elaboradas no seu devido tempo. Esse espaço é dado, né? E é importantíssimo, talvez o mais importante, porque realmente é o que eu falei, não oferecemos respostas prontas, padronizadas, né? Então, às vezes não. Esse espaço é fundamental para a pessoa se possibilitar encontrar suas próprias respostas e ao tempo dela, e respeitando esse tempo dela, talvez até negações e outros processos. E que nem eu falei, as pessoas vivem as questões de formas diferentes. Então não existe um caminho das pedras a se seguir. Eu coloco que também não há o que não fazer também, né? Ficar sem fazer nada e aceitar também não. Às vezes a saída é se indignar mesmo. A saída às vezes é, se é que é a saída, né? A saída é um modo de falar. É o que for saudável para a pessoa lidar com a questão, né? Enfim, que é da ordem do real, e isso é imperativo, né? Agora, como lidar com isso em termos pessoais, psíquicos e sociais, de uma forma que também se realize é, com um maior contento, com um menor sofrimento e com maior potencialidade para a pessoa encontrar o seu próprio espaço, né? Seu próprio lugar nisso tudo, recolocar-se, né? Porque é disso que se trata num momento de crise. Só que as crises, houve quem falou que a paz é um intervalo entre as guerras, não o contrário. É, que a guerra que a guerra é a norma, né? Não a paz. A paz, aliás, minto, a paz é um episódio entre as guerras, né? O que existe são as guerras. E talvez não exista nem esse episódio, né? Esse episódio, quer dizer, não é que não existe, existe a paz, mas dentro da guerra. A gente busca as nossas pazes, por dizer assim, para lidar com as guerras, com os conflitos, né? Nesses termos, usando metaforicamente dessa maneira um pouco improvisada essas metáforas, né? Nós temos que encontrar não a nossa paz, né? Isso parece um pouco também não quero fazer nenhuma frase clichê aqui,
Mas é essa a ideia, que os espaços que a gente tem que encontrar de respiro, de transicionais, que a gente pode falar em termos psicanalíticos, são os espaços que nos permitem encarar o que realmente é, sem também menosprezar ou se defender de maneira que não vai ser útil e nem interessante para a gente. Ou seja, nós temos sim que nos recompor, que ter esse espaço de respiro, porém esse espaço, embora esteja separado, está também circunscrito a tudo isso e não dá para se isolar nessa questão e nem responder nenhum manual de como agir. Mesmo porque não se sabe, nem os cientistas sabem ainda nada, e o mundo que nós estamos, as suas injustiças e tudo, muito menos propicia que algo que seria o mais adequado, a resposta, as melhores respostas em conjunto, um colegiado de cientistas, ou de, não só cientistas, porque não é uma questão só da ordem biológica, né? Sociólogos, filósofos, não há isso, há uma competição, a mesma lógica que imperava desde sempre. Então as respostas que vão ter vão ser dessa lógica e não vão ser as melhores em termos utópicos, né? Vão ser as possíveis e as que de alguma forma nós vamos acabar nos adequando, né? Talvez nossa vida nunca mais venha a ser a mesma, mas a tendência é que alguma eu também não gosto dessa palavra novo normal, que ficou um pouco instituída, né? Esse jargão, porque isso também é aceitar um monte de coisas erradas, né? Que também é normalizar justamente isso que eu falei, essas coisas que devem, pelo contrário, ser postas em xeque, né? Mas o que eu quis dizer, fechando esse parênteses, é que a vida vai continuar, né? E com algumas adequações ou não sabemos, é incerto, por isso que também não tem como apontar respostas. Mas nós vamos, justamente por não dar para apontar respostas, por não sabermos, né? Não exercermos nenhuma futurologia, nós vamos encontrar essas respostas enquanto sociedade e enquanto pessoas, né, sujeitos dessa sociedade, transformando essa sociedade e transformando a nós mesmos num ambiente em que nós possamos fazê-lo, né? Por isso que seria lidar com essas angústias com capacidade de lidar com essas angústias. Por isso, de novo, eu não quero menosprezar outros tipos de terapias que podem colaborar, exercícios, esporte, enfim, tudo que ajudar a pessoa a se sentir bem, a ter seu espaço, ter seu lugar no mundo, já que isso está mudando também a questão do espaço, do lugar do mundo, da convivência, né? Então a pessoa há que buscar isso em diversas formas, pelo contrário, eu só incentivo a que isso ocorra. Porém, desconfiar de quando colocarem a questão no sentido de te dar uma resposta simplista, digamos assim, né? As respostas tendem a ser encontradas, e é um processo, e o que se pode fazer é acolher as pessoas e proporcioná-las espaços, né? E que elas se proporcionem espaços para digerir essas questões e, ao digerir, metabolizar, e ao metabolizar, transformar isso em seu, né? Que nem pensamos até num organismo. Tanto a sociedade, enquanto sua, quanto o seu existir, né? As suas soluções, se é que existem soluções, mas as suas formas de lidar com isso, né? Que vão sendo construídas, é um processo contínuo e não simples e não imediato, mas é importante que as pessoas consigam, né, encontrar formas, mais do que a resposta em si, mas formas de que elas consigam encontrar as respostas em si, que são
que é um processo dinâmico, que são respostas pontuais a serem melhor elaboradas, mas para serem melhor elaboradas precisam ser elaboradas, ter um aparelho. A gente às vezes pensa o aparelho mental como um aparelho digestivo também. Ter um aparelho digestivo, ter o seu período de metabolização, ter o seu espaço, ter o seu contorno, ou seja, também uma pele, né? A gente pode fazer várias analogias anatômico-fisiológica da relação entre organismo e mundo, e organismo em termos ampliados também pensando no mundo, mas o que se deve buscar, o que seria interessante buscar, é justamente a forma de realizar essas tarefas de transformação de tudo que vem, de tudo que se precisa enfrentar, com a capacidade de buscar formas melhores, com menor sofrimento. Melhor eu não gosto nunca de qualificar, né? Mas como é que eu posso dizer? Mais elaboradas de lidar, cada vez mais elaboradas de lidar com as coisas, recursos múltiplos também, não só uma forma, para se lidar com as coisas que se apresentam. E é isso que busca a terapia, e é isso que busca o que eu tentei dizer, que não se esgota, lógico, né? Não é uma terapia, mas é uma consideração clínica. Tá bom? Até mais. Deixem o like, que é importante para o canal, divulguem, que é importante, fiquem membros, liguem o sininho para novos vídeos, e façam isso se realmente quiserem, mas eu estou lembrando, né, se isso for uma questão, porque me ajuda, e às vezes esquecem, e se sentirem, se concordarem, então estou lembrando, é só uma lembrança. Tá bom? Grato aí, obrigado.